Primeiro a gente vê, quando lê Romanos, no capítulo 7, como Paulo foi a vida inteira um menino, depois um adolescente jovem atormentado. Ele diz em Romanos 7 a angústia das contradições dele, que o querer o bem estava nele, uma vontade de fazer tudo que fosse de bom, segundo o entendimento dele em Deus. Mas ele descobria que ele não tinha o poder de efetuar isso, ou no máximo ele realizava as exterioridades daquilo que ele chamava de compreensão. Mas no interior, ele praticava todas as contradições, todas as negações, todas as mentiras, todas as hipocrisias em relação àquilo que do lado de fora ninguém tinha como repreendê-lo. Ele mesmo diz, exteriormente eu era irrepreensível, mas só Deus conhecia as lutas, as angústias, as luxúrias, as vaidades, a egolatria. Ele sabia que ele era genial. Dificilmente uma pessoa genial não sabe que é genial. Pode até lutar contra, de não querer sucumbir a isso, mas sabe, vai vendo, não é? Vai vendo. Que o que para uns é uma luta, para o indivíduo é tudo simples. O mundo ele é visto, é enxergado. E para ele era uma grande angústia. Ele lutava contra a soberba, contra a vaidade, contra a arrogância. Vocês vejam, esse dedicar-se a essa tarefa de matar os antagonistas, os que ele pensava que eram os antagonistas da fé dos seus pais, é uma prova e uma demonstração de uma arrogância brutal. Um indivíduo que se coloca acima do bem e do mal. Isso pulsava dentro dele, essa angústia de contradição de dia e de noite. Quanto mais ele se dedicava ao que ele chamava de vontade de Deus, o zelo de Deus, sendo fariseu de fariseus, sendo referência para todos os da idade dele, e para os mais velhos do que ele naqueles dias, mais angustiado ele ficava porque ele se sabia uma mentira ambulante. Outro aspecto anterior àquele encontro com a luz, às portas de Damasco, é o fato de que ele começou a ver gente que ele não podia matar, porque eram parentes dele, gente que ele não podia obrigar a blasfemar porque eram da casa dele, começarem a se converter. Por exemplo, você lê em Romanos, no capítulo 16, a lista de parentes dele, 5, 6, listados ali, que ele diz, são meus parentes, os quais já estavam em Cristo antes de mim. Tinha primo dele, tio dele, gente dele se convertendo. Ele queria esfolar a família, mas não podia, então ia fazer isso com os mais distantes. Mas incomodadíssimo. E os historiadores nos dizem que Barnabé era primo dele, que depois veio a ser companheiro de jornada. E a angústia. Aí quando corre a notícia na família, Barnabé vendeu propriedades da família e doou tudo aos apóstolos, para o socorro aos necessitados. Esse, meu Deus, é um idiota, ele queria matar. E quanto mais familiares se convertiam, mais ele extravasava esse ódio nos que ele podia atingir, que não fossem de um vínculo tão consanguíneo quanto aquele. Mas ele vinha perturbado. Essa neurose de santidade de um lado, a conversão de parentes chegados, cujo ódio ele extravasava mais adiante. E mais do que isso, a gente olha para as entrelinhas na vida de Paulo, e ele descreve, por exemplo, escrevendo a Tito, que ele existia num estado de represamento. Literalmente a palavra grega que ele usa é aquela que designa uma represa. Quando ele diz, transbordou, porém, a graça de Deus. Um estado de represamento angustioso de dia e de noite. Tinha uma fascinação em tudo aquilo que ele tentava negar o dia inteiro.
e tentava matar a fascinação matando cristãos. Tentava matar a sedução que Jesus trazia subliminar e explicitamente sobre a vida dele, fazendo como muitas vezes a gente faz. No curso da minha vida, eu fui descobrindo que todo mundo que diz que me odeia muito guarda uma certa paixão profunda por mim. Profunda. Quando eu vejo uma pessoa dizendo assim que me odeia, não quero nem ouvir, eu digo, meu Deus, obrigado, porque logo, logo ele está por aqui. O coração vai arrebentar, porque ninguém odeia quem não tem significado. As pessoas só odeiam aquilo que tem significado. Quando elas falam intensamente contra você, elas estão falando acerca de alguém que as perturba. E só perturba alguém quem tem o poder de seduzir também. Do contrário, você pode não concordar, pode ser veemente no que fala, mas não vive ocupado por aquele sentimento e nem pensamento, de modo nenhum. Além disso, você olha para a vida dele e ele diz que foi arrancado de uma espécie de útero religioso, de blindamento, que ele mesmo foi construindo em volta dele pelo trauma da luz. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, quando ele fala da ressurreição e diz que o Senhor foi visto por Pedro, foi visto por Tiago, foi visto por muitos irmãos, foi visto por 500 de uma única vez, simultaneamente com eles esteve, faz a descrição disso e conclui dizendo, depois de tudo e de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de hora. E a expressão grega que ele usa é ectrauma, ou seja, alguém que foi tirado por um trauma, por fórceps, para fora. Do contrário, ele morreria na agonia daquele redemoinho de sedução angustiosa à qual ele respondia de modo raivoso e perturbado, tentando fazer mal aos outros para negar para ele mesmo o fato de que ele não suportava mais não amar aquele a quem ele dizia odiar de todo o coração. Até que chegou aquele dia. E quando chegou aquele dia, o homem nasceu pronto. Ele nasceu pronto, ele virou. Na mesma medida em que aquela luz o iluminou a ponto de cegar os seus olhos, o iluminou no entendimento, é o que ele diz. De uma maneira linda, ele usa a expressão do Gênesis, no capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, era sem forma e vazia. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Ele diz, escrevendo na segunda epístola aos Coríntios, ele diz, pois, e é uma citação de Gênesis, de trevas resplandeceu luz, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ele está falando antes de tudo dele. Ele vinha na escuridão, naquela luta angustiada, num dilema profundo, com raivas inexplicadas no coração. De repente, nas trevas da sua confusão, a luz brilhou. Para ele foi um Gênesis, uma explosão. O mundo estava sendo criado. E a criação sai do nada. No princípio criou, o verbo hebraico bara, é tirar do nada, do coisa alguma, e chamar a existência. Ele diz, eu vinha no caos do nada, em treva absoluta, de repente a luz brilhou. E Deus disse, haja luz, e houve luz para o conhecimento. A minha mente abriu, e eu conheci Deus na face de Cristo. E aí o mundo nunca mais foi o mesmo. E Jesus disse a ele, porque importa que tu saibas qual é o significado de sofrer pelo meu nome.
Há 3 narrativas de Paulo no livro de Atos dos Apóstolos sobre a sua própria conversão. A primeira é aquela que está no capítulo 9 de Atos. Depois você tem essa que nós acabamos de ler, que é uma fala dele aprisionado em Jerusalém, queriam matá-lo, e ele apela para a cidadania romana e é levado para Cesareia Marítima, onde ele fica 2 anos sob diferentes autoridades que ali se sucederam, até que ele vai, e ali mesmo em Cesareia ele dá o 3º testemunho registrado em Atos dos Apóstolos, e é na soma dessas histórias que você tem um cenário exterior e interior profundamente bem descrito, para que se o compreenda bem. Aí o que acontece com ele? Nós lemos aqui que ele volta para Jerusalém, depois de Damasco, foi ao templo orar e teve um êxtase, onde o Senhor aparece a ele e diz: sai daqui, eles não vão te compreender. Não o compreenderam então e não o compreendem hoje. Como também os que dizem descender da fé de Jesus até hoje não compreenderam Paulo. Vocês vejam esse retrocesso brutal dos cristãos para o judaísmo, para o culto a Israel, para o pentecostalismo dispensacionalista que tem em Israel o centro da vontade de Deus, o Estado de Israel, que vem naquilo ali o suprassumo da revelação de Deus, como outro dia um pastor inteligente, muito inteligente em muitos aspectos, mas espiritualmente falando ainda muito turvo, me disse o seguinte: o senhor sabe por quê, reverendo? Que eu preciso crer que o Estado de Israel é o maior sinal de Deus no mundo. Eu falei: por quê? Ele falou: porque se não fosse isso eu nem cria em Deus. Aí eu falei: por que, meu filho? O que você acha que levou as pessoas a crerem no Evangelho antes de 1948? Me responda, por favor. O teu avô era cristão? Não tinha Estado de Israel, não. Talvez o teu avô achasse que os judeus iam ser eliminados da terra, mas ele não pensou em desistir da fé. Quem inventou essa loucura para vocês, inventou de 1948 para cá. Porque Jesus não precisa de nenhum Estado, não precisa de coisa alguma, e para voltar não precisa de nenhum Benjamin Netanyahu. Não precisa de embaixadas americanas em Jerusalém, porque foi o próprio Paulo que disse em Gálatas, no capítulo 4 de Gálatas, Paulo diz, e o pessoal não quer ver até o dia de hoje, ele diz: pois esta Jerusalém terrena não gera para a vida, só gera para a morte. Espiritualmente falando, ela é Agar, escrava de um vínculo paralelo, não de uma relação direta. Por isso só gera para a morte. E os que são filhos dela existem sob estado contínuo de escravidão, porque é como uma calota, uma caixa, um aprisionamento mental que não permite que as pessoas enxerguem que Deus não faz acepção de pessoas, que de um só, como ele disse em Atenas, e a gente vai ver lá no Areópago, de um só ele fez toda a raça humana. Manifesta bênção sobre todos, envia chuvas, sol, estações, uvas, figos, tudo brota em todos os lugares da terra. É bondade dele todos os dias. Ele visita as pessoas com sonhos, com instruções. Ele aduba o coração de quem conhece e de quem não conhece, com certezas que a pessoa não consegue nem explicar. Ele diz em Romanos, que é provavelmente o último texto da vida dele escrito, foi de fato ditado e foi escrito pelas mãos de Tércio, que foi o escriba dele. Ele diz:
Começa no capítulo 1 falando da perversão romana, de como eles viviam sem referência de nada, se diluindo, se promiscuindo, sem conteúdo, virando pasta de consciência, sem referências. Aí ele diz, mas vocês estão pensando que por serem judeus são melhores? Não, vocês vivem invejando a luxúria deles. Eles constroem os templos, vocês são contra a idolatria, mas roubam os ídolos porque são de ouro. Vocês adoram ouro mesmo. E ele destrói, em comparação aos romanos, ele diz que a situação de vocês é pior, porque eles pelo menos nunca tiveram nenhum conhecimento. Eles existem sem Deus no mundo. Mas vocês supostamente dizem que vivem com a consciência de Deus e existem deste modo absolutamente ateu na prática. Aí ele insere os que estão para além de toda informação, de todo conhecimento. Capítulo 2, do verso 12 ao verso 16 de Romanos, ele diz daqueles que viviam alienados, sem saber de nada, mas em cujo coração havia palavra de Deus, referência de Deus. Sem que eles mesmos soubessem, ali estavam. E eles ora se acusavam, ora se defendiam, mas a graça de Deus estava sobre eles. Eles não conheciam nenhuma informação exterior, mas tinham uma fé inexplicável e um desejo de bondade humana, de melhoramento humano, que eles próprios não conseguiam explicar. E Paulo conclui no verso 16 do capítulo 2 de Romanos, dizendo isso vocês entenderão no dia em que Deus abrir, em que Deus deslacrar os segredos dos corações dos homens, segundo o meu evangelho. Nesse dia vocês vão ver a arrogância e a presunção. É um privilégio, Paulo diz, ter a consciência da fé segundo essa genealogia e essa ordem histórica. Deixa eu me aproximar aqui, senão o pessoal da live não vai conseguir ouvir nada em razão desse barulho que não existia exatamente desse jeito nos dias de Paulo. Mas o fato é que ele diz que haveria esse dia em que tudo se deslacraria e as percepções de todos se abririam. Vocês vejam que Paulo compreendeu isso muito antes de Pedro. Entre o capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos e o capítulo 10, que é quando Pedro vai à casa de Cornélio, para nós é só uma virada de página, mas passaram alguns anos. Paulo já tinha entendido isso, já tinha ido embora, já estava pregando para os gentios para todos os lados, e Pedro ainda estava na dúvida se entrava ou não na casa do centurião Cornélio. Olha só. Então, Paulo diz que ele e Barnabé estavam aqui na Galácia, na região próxima, quando de repente Pedro chega com alguns irmãos, e antes de chegarem os que vieram de Jerusalém, estavam lá ele, Pedro, Barnabé, comendo de tudo fora da dieta judaica, e bebendo de tudo que se oferecia fora da dieta judaica, e Pedro estava se sentindo extremamente bem com aquela liberdade. Feliz, feliz, feliz. Se um vinhozinho, irmão, claro, aleluia, aceita aqui. E foi botando para dentro coisas, feliz. E Paulo estava para além disso há muitos anos. Aí de repente vieram os presbíteros de Jerusalém. Aí quando desceram, os mesmos irmãos chegaram e ofereceram a eles: ô irmão, esse aqui está melhor do que esteve ontem, viu? O senhor não quer, não come essas coisas. Olha, esse vinho aqui é de uma safra melhor. Não provo também isso não. E tudo que foi sendo oferecido, Paulo só vendo aquela hipocrisia. E não aguentou, chegou uma hora que Paulo disse: eu me levantei e repreendi a Pedro no meio de todos.
Nem chamou num cantinho, assim, escuta aqui, irmão, tem uma palavra do Senhor para te dizer, uma exortação em amor. Não, como dizia meu pai, cobra grande a gente mata com pau grande. Papai dizia, meu filho, essa cobra grande tem que ser um pau grande, vai de logo na cabeça. E Pedro pega, Paulo chama Pedro na presença de todos e diz, eu repreendi, dizendo, como é que tu, sendo judeu, entre gentios, vives e usufruis da vida e do comportamento dos gentios, até chegarem alguns judeus? Por que tu queres que os gentios se comportem como judeus? Nós sabemos que nenhum de nós é salvo por causa de comida, de bebida, de dieta, de cerimônia, nem de dias a serem observados, nem de horas santas, nem de nada disso. Nós fomos salvos, Pedro, pela graça do Senhor Jesus. Aleluia. E aí Paulo prega para Pedro, fala da cruz e termina dizendo, longe de mim me gloriar em qualquer outra coisa senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está morto para mim e eu para o mundo. Então come de tudo, bebe de tudo, porque nada disso tem importância, come com gratidão, vive com alegria. E Pedro foi dormir com esse barulho, né? Que ecoou na cabeça dele, mas nas nossas não produziu ainda o eco necessário. Porque todas as horas a gente está voltando atrás. Na realidade, Paulo viveu para puxar a fé adiante. Ele foi uma espécie de aplicativo de última geração do Evangelho. O que chegou nele ganhou repercussões e discernimentos nos dias dele que eram quase inadmissíveis e impossíveis de serem compreendidos. Se eu tivesse 2, 3 dias para não parar de falar e ir mostrando a vocês as implicações da compreensão que ele teve, apesar de todas as relatividades da hora, do tempo e dele próprio, ele foi absolutamente extraordinário, uma espécie de Einstein do Evangelho. Pedro foi um Newton, mas era muito mais um universo fixo das macro-revelações. Paulo entrou nas partículas subatômicas do Evangelho. Foi um ente infinitamente mais quântico nas percepções. E foi até onde era possível suportar, mas você veja, ele anuncia uma chave hermenêutica que é a seguinte, sobre a compreensão e o entendimento das relações entre os homens. Compreensão essa que ele teve há 2000 anos atrás, e no Brasil a igreja ainda está brigando como se essa fosse a última coisa. Ele diz, porque em Cristo Jesus não há nem homem nem mulher. Uma das grandes discussões políticas no mundo é a diferença ainda de homem e mulher. Tem candidato no Brasil construindo a sua casa em cima da diferença, dos patamares, da subserviência feminina, da obediência ao ente masculino. Paulo disse, não há, em Cristo acabou, não tem homem nem mulher. Não tem mais essa história de escravo nem de liberto, o que ele está dizendo, escravidão tem que acabar. Ele só não tinha o poder para fazer isso acabar. Mas a carta dele a Filemon, que vocês todos precisam ler, é uma carta que destrói a escravidão. Bom, esse aí não tem. Esse aí... Senão quem é apedrejado sou eu. Mas a carta a Filemon, na carta a Filemon ele acaba com isso tudo. Ele chega a dizer a Filemon, que era senhor de escravo, dizendo, olha, o teu escravo Onésimo se converteu comigo aqui na cadeia e eu estou devolvendo a ti, para que tu o recebas não mais como escravo, mas apenas como irmão, muito amado, quer na carne,
porque é carne igual a tua, que é no Senhor. E eu podia te dar uma ordem para que tu fizesses isso, mas eu estou tendo a humildade de te pedir que tu o acolhas como irmão, embora tu saibas, ó Filemon, que em Cristo tu me deves a tua própria vida. Então, põe em prática o que o Evangelho ensina até o fim. Quando ele escreve aos Colossenses e aos Efésios, dando aquelas instruções de a mulher seja submissa ao seu marido ame a sua mulher, ou ele diz, você que é dono de escravos, trate o seu escravo com humanidade. Diz para o escravo, não seja um indivíduo que só obedece à vista, sob chicote ou ameaça, mas faça tudo de coração, como para o Senhor. Ele está apenas lidando e humanizando relações perversas. Ele não está instituindo aquilo como um padrão a ser seguido. O padrão é em Cristo. Quando vocês deixarem de ser meninos, idiotas, vocês vão saber que em Cristo não tem homem nem mulher. Em Cristo, o que prevalece é o Evangelho, é a consciência. Se a consciência da mulher está certa, homem sábio aceita. Se a consciência do homem está certa, mulher sensata acolhe. Se você é patrão e o outro é empregado, é só uma relação funcional, mas não é uma superioridade de nenhum nível. Em Cristo tudo isso acabou. E quem quer que queira o Evangelho mesmo, vai ter que aprender a andar na direção da abolição dessas separações e desses desnivelamentos. Tudo mais é instituição do diabo e da perversidade do coração humano, querendo criar espaçamentos, diferenciações e superioridade de uns e inferioridade de outros, o que em Cristo Jesus e no Evangelho não existe. Paulo, minha gente, se Paulo acordasse hoje e visse o que as pessoas falam em nome dele, como num certo debate, semana passada no Brasil, aonde ele foi citado para justificar a violência, citado, e ainda erradamente, em todos os sentidos, ele ia ficar louco de ver o que se fala em nome dele, porque pegaram os aplicativos relativos que ele fez para diminuir a gravidade do esmagamento de como as coisas eram e quiseram frisar tudo no nível da evolução para o qual ele trouxe o patamar das coisas naqueles dias, não para que a gente ficasse fixado ali, mas fôssemos adiante, porque afinal em Cristo não há homem nem mulher, nem escravo nem liberto, nem grego, nem judeu, nem romano, nem bárbaro, nem celta, ninguém, não há etnias maiores ou menores, todos têm que ser um em Cristo Jesus. Amém. Amém. Paulo, no meu portal, ali no menu onde você vê escrito textos, clica ali que vai aparecer uma sequência onde está escrito a mente de Paulo. Cada um de vocês aqui deveria secar aquilo ali. Eu acho que são uns 100 textos que eu escrevi sobre a mente de Paulo e o pensamento dele. E, sinceramente falando, é uma das coisas mais libertadoras que tem para se ler, para se discernir, para se compreender. A gente está hoje aqui em Tarso. De propósito, eu não falei nada com vocês na Capadócia, porque vocês estavam na Disneylândia da Turquia. Deixa aí passear. Em outra ocasião eu já expus a primeira epístola de Pedro toda lá, porque foi destinada a pessoas, inclusive está mencionada aos da Capadócia. E como no Pentecostes está mencionado dentre aquelas 16 nações e povos que lá estavam, o pessoal da Capadócia, do Ponto,
de toda essa região aqui onde a gente está. Estamos em Tarso. Não há muitas ruínas para serem visitadas aqui. Mas eu espero que a gente veja e discirna como de um lugar hoje tão inexpressivo continuam a repercutir os ecos eternos de uma luz, de um choque e de uma paixão incontrolável. Quando eu conheci o Evangelho, muito atormentado de alma, de espírito, mais novo do que Paulo, uma das coisas que eu quis muito de todo o meu coração é que, no mínimo, aquele entendimento que eu estava começando a discernir nele, e a minha tese de ordenação sobre a ordem de Melquisedeque rodou fundamentalmente sobre Romanos 1 e 2, inclusive sobre o verso 16 do capítulo 2, que diz: naquele dia, quando os segredos dos corações humanos forem deslacrados, vocês vão compreender tudo, segundo o meu Evangelho. E hoje eu estava esperando vocês ali com o Adriano, no carro, e pensando, me dei conta de que Paulo morreu com a minha idade. Eu falei, com a minha idade, esse cara já tinha rodado a pé, praticamente a pé, às vezes no lombo de um jumento, mas na maioria das vezes a pé. E vocês vão ver alguns dos extremos onde ele foi. Quando a gente estiver aqui no Vale do Lico, na região de Colossos, Hierápolis, Laodiceia, Toluca ali, e tantos outros lugares, toda a Ásia Menor, Éfeso, onde se diz que pela sua pregação ele deu ensejo a que todos os habitantes da Ásia conhecessem a palavra do Senhor. E eu ali no carro pensando, Senhor, como eu limitei a minha vida? Primeiro eu a limitei apenas ao Brasil, à língua portuguesa. O homem falava aramaico, hebraico, grego, latim. O que tinha para aprender e para espalhar, ele usou. Ele diz, escrevendo aos Coríntios, eu me fiz de tudo para com todos, para ver se ganhava alguns. E ali no calor daquele carro, no silêncio da minha alma, eu redediquei o que sobrar de vida em mim para que o Evangelho se expanda. E quando eu digo Evangelho se expanda, eu não estou falando em sair plantando igrejinhas. Eu estou falando de espalhar essa consciência. Espalhar essa consciência, porque nós fizemos um retrocesso no mundo para um período bárbaro. Nós estamos vivendo num período de barbarismo terráqueo, como eu jamais imaginei que fosse acontecer nos meus dias. Eu pensei que certas idiotices trogloditas e primatas da atitude humana já tivessem sido vencidas, que viessem outros problemas. Eu sempre imaginei que a engenharia genética ia trazer uma quantidade enorme de conflitos, que a inteligência artificial, há muito tempo que se sabia que essas coisas iriam progredir. Eu só não imaginei que junto com a explosão tecnológica nós fôssemos ter um retrocesso psicológico e de humanidade, de morte de percepções mínimas que já tinham sido adquiridas pela humanidade, estão todas sendo esfaceladas diante de nós, de modo que há novas gerações nascendo absolutamente brutalizadas. A prova disso, por exemplo, você, Aline, que está acompanhando a live, são os comentários que você vê aqui. Tem um monte de gente dizendo coisa linda, aleluia, que Deus te dê 1000 anos de vida. E tem uns outros aí querendo que eu morra agora, que me dê um ataque cardíaco, eu caia duro aqui. Não convém que esse cara viva. Quase isso que eles estão dizendo. Mas olha,
eu vou perturbar vocês mesmo depois de morto. E deixa eu dar uma notícia, se eu morrer vai piorar, viu? Porque tem um monte de gente hoje que fica assim, segurando a onda, porque fica com medo de até onde eu possa ir. Tem muita gente esperando que eu morra para dizer, olha, eu creio no que ele ensinava. Porque aí eu já não tenho mais nada a dizer a mais. Eles vão se liberar. Hoje eles ficam com medo de botar o passo lá e eu dar mais 10 para frente. Mas é historicamente perceptível e compreensível. Vocês são óbvios, de modo que eu entendo vocês. Agora, Paulo não foi entendido ainda. Eu espero que vocês aqui, que alguns ali, estejam começando a compreender. E a minha melhor recomendação é esta: entrem no meu portal em textos e leiam a mente de Paulo. Eu já li. E vocês vão ver a extraordinária compreensão e os princípios, tendo Jesus como chave hermenêutica, que ele aplicou ao conjunto da cultura dos dias dele. E até onde se podia expandir naqueles dias sem estourar os odres. Mas nós chegamos numa hora e numa geração onde há muito mais a se fazer e muito mais para ir adiante. Porque em Cristo, não só não há homem nem mulher, mas também em Cristo não pode haver distinção entre héteros e qualquer outra forma de expressão de sexualidade. Em Cristo Jesus, toda alma que busque a Deus será salva. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E deixa eu dizer uma coisa para os misóginos e para os machistas e para os que cultuam seu próprio pênis. Eu não sou salvo porque tenho um pinto. Eu sou salvo por causa do Cordeiro, não do pinto. Vocês são discípulos do pinto. Eu sou filho do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que foi imolado antes da fundação do mundo. De modo que nada do que está acontecendo é uma surpresa para aquele que criou todas as coisas. Agora, uma coisa é certa. Como Paulo disse, a fé não é de todos. Tem gente que entende. Tem gente que vai morrer sem entender. De modo que a minha oração é que venha a luz do céu e arrombe o entendimento daqueles que por bloqueios diversos, inseguranças profundas, não conseguem compreender a grandeza desse amor de Deus. E não foi num pau que nós fomos salvos, mas foi no madeiro de Jesus. E eu me glorio na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, para a qual o mundo, em qualquer geração, em qualquer das suas invenções, em qualquer das suas tendências, está morto para mim. Porque eu estou vivo para Deus em Jesus, para viver na minha geração, na geração dos meus filhos, que eu estou tendo o privilégio de viver, e dos meus netos, que eu também estou tendo o privilégio de viver, o Evangelho. E se eu quero viver mais tempo nesse mundo, é apenas porque eu sei que Deus me deu mente e coração suficientes e renova isso todo dia, para que em qualquer geração, enquanto eu esteja vivo, o Evangelho seja pregado e aplicado à dor humana, à condição humana e a qualquer que seja a infelicidade humana. Porque certamente Ele levou sobre si as nossas iniquidades e as nossas dores, ambiguidades, idiosincrasias, Ele levou sobre si. E nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Paulo, escrevendo aos Colossenses, onde nós estaremos daqui a um dia ou dois, disse: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas,
as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça de tudo o que existe em qualquer que seja o universo ou dimensão. Senhor Jesus, eu te imploro que no meio de sons diversos e vozes diversas, como disse Paulo, posto que há muitas vozes no mundo, o teu Espírito abre o nosso entendimento para ouvirmos a única voz que importa. Amém. E que as nossas compreensões sejam desanuviadas e que de trevas resplandeça a luz. Que os represamentos do nosso coração sejam arrombados e que a graça de Deus transborde. Que nós sejamos tirados dos úteros de escuridão e de preconceitos para a luz, ainda que seja com traumas do teu amor nos arrancando. É o que eu te imploro. Em teu nome, Senhor. Amém. Amém.